Quanto à questão da corrupção para o território de Cabinda, é um falhaço. Falhou completamente porque nunca foram responsabilizadas as pessoas que assambarcaram o dinheiro da população, o dinheiro do povo, o dinheiro alocado para resolver problemas sociais. Esse dinheiro nunca apareceu e nós vimos pessoas que de um dia eram pobres e no dia seguinte já ostentam grandes cargos, não é? Têm grandes casas, e grandes empresas, padarias, etc, etc, etc. Mas são pessoas que, se você olhar por berço dessas, não tinham essas riquezas todas. Mas de um dia para o outro mudaram de vida. Não é? Tratamento agora é África do Sul. Então essas pessoas não foram responsabilizadas. Por isso é que você vê Cabinda, as infraestruturas são todas de colono, não é? Da era colonial. As estradas são 99% feitas na era colonial. Significa que, do ponto de vista terrestre, não é? Que do ponto de vista próprio, os edifícios, etc, etc, infelizmente não existem porque o dinheiro foi assambarcado, o dinheiro foi desviado para um outro fim. A título de exemplo, nós vimos que o projeto Quilamba era um projeto para Cabinda. Lançaram-se várias pedras, foram lançando as pedras, mas infelizmente a última pedra que lançaram, que visava a construção, lançaram em Cabinda e a pedra foi cair em Luanda. Como caiu em Luanda, construiu-se a cidade de Quilamba. E para nós o que fica é mesmo miséria. Essas pessoas não foram responsabilizadas e estão mesmo aí, livres, não é? Nos trocamos os caminhos, cruzamos os caminhos e estão aí. Agora, quanto à avaliação que eu faria ao primeiro ano de governação do engenheiro Marcos Nhunga, o Mano Nhunga ainda não fez absolutamente nada, não pode ter orgulho, ainda não fez absolutamente nada, fora dos passeios que ele vai a Belize, Bucuzau, Kakongo e tantas outras aldeias circunvizinhas da província de Cabinda. Mano Nhunga ainda não fez nada, tem que trabalhar, porque ele é de cá e tem que provar, tem que comprovar às pessoas que não, quem está conosco é nosso e vai fazer as coisas. Esse efeito nós não começamos ainda a sentir. Mano Nhunga alegra-se quando as pessoas saem da sua província e vão prestar o seu serviço numa outra província. Estamos a perder os filhos de Cabinda que deveriam contribuir para o desenvolvimento da sua própria província. As pessoas vão saindo. Então é necessário fazer alguma coisa, criar empresas que empregam jovens, criar empregos para os jovens, criar habitação para jovens, para que o jovem não tenha vontade de sair daqui porque vai à procura de melhores condições de vida. Então, Mano Nhunga não tem absolutamente nada de sentir orgulho de que já fez alguma coisa em prol da população. Ainda não fez absolutamente nada, uma coisa visível. A única coisa visível que eu tenho visto, pese embora não seja da governação do Marcos Nhunga, é simplesmente a sede do MPLA. E olha que aquela sede não é para todos os cabindas, são para cabindas e angolanos que fazem parte do MPLA, que pertencem àquela sede. Então é a única coisa que, desde o colono até hoje, de grande realce, que já se construiu aqui em Cabinda. Foi em pouco tempo, porque era vontade do MPLA, era vontade política do MPLA, e construiu-se muito rápido. O Mano Marcos Nhunga não tem nada aqui de ter orgulho de que fez alguma coisa até agora. Nós ainda queremos ver. Possivelmente venham invocar a crise. Sim, senhor, há crise no mundo todo, mas o Orçamento Geral do Estado ainda continua a alocar dinheiro para Cabinda. Então nós queremos ver esse dinheiro a refletir na vida do cidadão, queremos ver esse dinheiro a refletir na vida dos nossos povos. Eu posso dar aqui um exemplo muito claro. Depois da cidade de Cabinda, depois do município sede de Cabinda, o próximo município seria, em termos que aquilo que é bocado o crescimento, seria Kakongo. Depois que venha um pouco Bucuzau. Mas agora, você começa a ver que Belize é município, mas mesmo assim depende do Bucuzau. Então eu acho que temos que olhar para esses aspectos todos, que fazem uns ganharem mais e outros ganharem menos. Aquela desigualdade social. Eu acho que neste quadro, aquilo que vocês estão a chamar de PIM, poderiam ver essas questões todas que fazem desigualdades de Belize, Kakongo, Bucuzau e próprio município sede. A distribuição equitativa dos recursos seria o caminho mais indicado para tentar trazer um bocado de fôlego na população. Mas, em suma, Mano Marcos Nhunga tem muito trabalho a fazer e ainda não fez absolutamente nada. Tem que tirar aí, sair do escritório, visitar os populares, para ver se tenta sentir aquela dor que o povo sente e sentir aquela dor e tentar fazer as coisas como devem ser, porque é um Estado em construção, dia após dia, temos que ir dando o nosso máximo e nesse momento é o Mano Marcos Nhunga que tem que dar o seu máximo, tentar inverter o quadro da população e tentar desasfixiar a vida que a população leva. Ok. Quanto às formações que nós vamos buscando a nível da academia, no enquadramento social ou no enquadramento naquilo que é desenvolvimento de Cabinda, são formações diversificadas, cada qual
vai dando o seu máximo naquilo que sabe fazer. Quanto a mim, sou formado em ciência de educação, vou dando aulas, não é? Vou consciencializando as pessoas sobre a importância de mantermos o diálogo, sobre a importância de conversarmos entre irmãos, sobre a importância de resgatarmos os nossos valores, aquilo que são do ponto de vista cultural, que no passado eram muito importantes, mas nos dias de hoje já não são importantes, onde os recursos acabam por suplantar, acabam por ser mais importantes que a própria vida, onde o verbo ter acaba por ser mais importante que o verbo ser. Mas nós, se formos recuarmos num passado muito próximo, veremos que o verbo ser era muito importante ser educado, ser honesto, ser de Cristo. Mas no dia de hoje não, o verbo ser acaba por perder aquele seu peso. O que é que acaba por superar? É o verbo ter. Eu tenho isto, eu tenho uma licenciatura, eu tenho um doutoramento, eu tenho um carro, eu tenho uma casa, eu tenho um prédio, eu tenho uma empresa, eu tenho dinheiro. Então, esses valores que nós fomos ganhando acabam por enfraquecer o amor. O amor entre nós, e esse amor que poderia favorecer o diálogo pacífico para entendermos quais são os descontentamentos do A e descontentamentos do B. É assim que o diálogo poderia se favorecer. Então, as nossas formações devem desempenhar um papel resgatador, um papel de reeducação, um papel que favoreça o diálogo entre irmãos e um papel que reprova a violência, que reprova os ataques, que reprova as perseguições, que reprova as matanças, que reprova as execuções, que reprova as detenções arbitrárias, que reprova as revistas de casas, que reprova a segurança paulatina e todos os dias, sempre atrás de ti, sem você saber. Então nós temos que encontrar, né, dentro daquilo que são as nossas formações, formas apropriadas de conversar. Quando eu tenho vontade de conversar com o humano tem que conversar comigo. Então, de forma pacífica, nós temos que conversar. Agora, a avaliação que eu faço do ativismo, quer cívico como político, nós vimos que os direitos humanos começaram a ser muito valorizados nos Estados Unidos, e a própria globalização criou mecanismos, criou ferramentas, criou plataformas, criou muitas formas de comunicarmos o que está a acontecer na América. Ao mesmo tempo, nós estamos a ver o que está acontecendo na América. Estão a manifestar, aqui também estão a manifestar. Então, a gente acompanha isso nessas plataformas, nas redes sociais. Mas estão a manifestar por quê? Não é por causa disso, é por causa disso. Então, essas sociedades muito desenvolvidas acabam por influenciar as nossas sociedades em vias de formação, em vias de desenvolvimento. E essas comparações que nós vamos fazendo, esses estudos comparativos do que acontece na América, do que acontece na Inglaterra e como o problema ficou resolvido, vai de facto chamando a consciência das pessoas acadêmicas, das pessoas menos acadêmicas, etc., a reverem, a conhecer os seus direitos, a conhecerem os seus deveres. E no conhecimento desses deveres e direitos, quando um direito é violado, a pessoa acaba por ter aquela consciência de reivindicar esse mesmo direito, porque assim a Constituição aconselha. E dia após dia vai então fazendo aquela explosão de ativistas, uns do lado político, uns do lado de direitos humanos. Então, a globalização, as redes sociais, a ciência fizeram uma abertura, permitiram que a mente humana dos africanos se abra a tentar fazer um estudo comparativo do que acontece na América, o que acontece na Inglaterra, em outras sociedades mais desenvolvidas. Estão a reclamar o quê? Porque no passado os ativistas eram vistos de pessoas frustradas, pessoas sem emprego, pessoas que estão descontentes com um determinado sistema político imposto num determinado país. Mas depois começamos a ver que na base da definição do ativista é todo o homem do bem que gostaria de ver uma sociedade a desenvolver. Então, na medida que foram fazendo as palestras, as pessoas foram crescendo. E as reivindicações continuam, quer do lado político como do lado de direitos humanos. Então, tendência de crescermos mais caso a gente não resolva os problemas sociais. Tal como dizia o Dr. Agostinho Neto, o mais importante é resolver o problema do povo. Se não resolver, mais ativistas vão aparecer e mais consciência crítica vamos criando, e até as nossas zungueiras da praça, que poderiam não entender as coisas como a gente entende, acabam por entender. Então a ciência deu essa abertura, as redes sociais também deu essa abertura, os meios de comunicação também deram essa abertura, o estudo comparativo também permitiu ver uma amostragem da Inglaterra, uma amostragem de Angola e fazer uma comparação de como é que é. Então acabamos por chegar assim. Então a proliferação, tenho certeza que ainda o número vai crescer, quer ativistas cívicos como ativistas políticos.
As constantes violações de direitos humanos, eu gostava de citar aqui a uma instituição que de facto tem levado a cabo grandes trabalhos na denúncia, identificação de pessoas cujos direitos foram violados, que é a ADCDH, e tantos outros ativistas, né, da sociedade civil que têm feito essa denúncia. Agora, é necessário responsabilizar as pessoas porque a cadeia só existe para ativistas. Quando o ativista viola um determinado direito, ou uma outra pessoa viola direito, é rapidamente detida, é rapidamente aprisionada. Mas agora, do lado dos órgãos do Estado, quando os direitos são violados, infelizmente não se faz sentir. Um dos direitos violados é o público, o assambarcamento do dinheiro do povo, a pilhagem que faz dos recursos naturais, quer aí no mar, como lá no Mayombo, que são o ouro, o diamante, a madeira, que isso também é uma violação do direito, de um produto que o povo deveria merecer, mas infelizmente as pessoas não são responsabilizadas. Agora, como responsabilizar essas pessoas? O povo unido sempre venceu, e tem que continuar a fazer denúncias. Nesse momento em que vos falo, temos denúncia de 4 policiais que mataram pessoas, mas que estão aí, soltos. O processo está na PGR, é um problema já conhecido, mas não existe um tratamento. Internamente nós não temos por onde queixar. Porque quando deveríamos queixar, o tratamento é demoroso. Se tiver sorte. Caso não tenha sorte, é um processo morto. Então é necessário que o Poder Judicial, não é? Faça sentido, não é? Faça sentido no sentido de irmos dando paz e dar equilíbrio social, dando valor à vida humana. A nível internacional, e a única forma que temos feito é fazendo denúncias à comunidade internacional, a Amnistia Internacional e tantas outras organizações de direitos humanos, no sentido de fazerem chegar as vozes de cabindas que gritam todos os dias naquilo que são violações de direitos humanos por parte das instituições que de facto deveriam cuidar de nós, mas fazem completamente o contrário. O outro lado, outra parte como poderíamos minimizar a constante violação de direitos humanos a nível de direitos humanos é educarmos a nossa polícia, porque a nossa polícia é uma polícia que vem de uma situação de muitos conflitos. Uns eram bandidos nos bairros. Não digo que não podem merecer uma segunda chance de ter um emprego, mas é necessário que depois no processo de recrutamento era necessário reeducarmos a nossa polícia, fazermos com que a polícia se posicione, fazermos com que a polícia não veja no cidadão a solução de ter um 10 mil kwanza, um 15 mil kwanza, fazermos com que o nosso agente regulador de trânsito não veja no motorista que está com um carro acabado a chance de fazer dinheiro. Então, educarmos a nossa própria polícia, ajudar a população, porque aqui tem que se fazer um trabalho pedagógico, educar a população a comportar-se, educar a população a ter uma carta de condução, educar a população a não vender na rua, educar a população a ser portador de uma máscara no momento da pandemia e não ir à força. Nós sabemos que a violência sempre gera violência, então a nossa polícia não pode ver no cidadão a chance de fazer dinheiro. A nível internacional, apenas temos feito os contactos no sentido de denunciarmos aquilo que a gente internamente não consegue resolver, então fizemos as denúncias a nível internacional, vamos gritando até que um dia as instituições de direito, a nível de direito internacional, venham de facto ouvir os nossos gritos e sentir a nossa dor e então chegarem à cabine e resolveram o problema. Quanto aos membros da UCI que estão presos no dia de hoje, simplesmente por tentarem colar panfletos pedindo diálogo, não é? Porque era simplesmente pedir diálogo pacífico. Vamos conversar. Entendam também a nossa dor. As pessoas estão encarceradas até os dias de hoje, simplesmente porque queriam diálogo com o governo de Angola, no sentido de verem aquelas questões políticas que não ficaram bem resolvidas, no sentido de encontrarmos um clima de paz de conversa. É o apelo às autoridades de Cabinda, no sentido de resolverem esse problema de forma pacífica, porque se não resolvermos os problemas de uma vez por todas, vai de facto motivando as pessoas a fazerem questões. Mas por que estão detidos? Mas fizeram o quê? Mas quando é que vão sair? Essas perguntas todas acabam até um certo ponto manchando o nome do Estado. O Estado enquanto poder político, não o Estado enquanto povo. E tu vai manchando o seu nome, acaba por demonstrar uma certa incompetência naquilo que é a solução dos problemas de Cabinda. Os jovens vão crescendo, vão reclamando, vão mostrando o seu descontentamento e vai, de facto, somando o número de pessoas mobilizadas no sentido de fazer uma revolução, um levantamento popular. Então, para não chegarmos até a aspectos violentos, é necessário que se converse com os jovens da UCI, é necessário que o engenheiro Maurício seja ouvido,
é necessário que o mano João Mampuelo seja ouvido, por que é que manifesta, por que é que está descontente, e tentarmos enquadrar naquilo que é o diálogo pacífico, entendermos por que é que as pessoas mostram o seu descontentamento. É necessário conversarmos. A UCI é uma instituição política, a MPLA é uma outra instituição política. Nós, os direitos humanos, estamos aqui como intermediários, não é? Estamos aqui a fazer um papel de ouvir as partes. Então é necessário conversarmos sob pena de não criar aquela anarquia social, porque depois as pessoas, enquanto não saírem, enquanto estiverem encarceradas aí, os militantes, os membros, os simpatizantes da UCI, tendência é de fazer uma outra manifestação. Então vamos somando o número de prisioneiros, vamos somando e o problema não fica ultrapassado. Cabinda não pode ser vista simplesmente como uma simples autarquia, não é? Uma simples autarquia. Cabinda tem que ser uma autarquia, tal como, vamos lá supor, Luanda, Benguela e tantas outras províncias. Cabinda tem um problema pendente, e autarquias não virá para resolver o problema, mas sim criar mais situações, pode levantar mais situações, e não queremos mais partir pela violência. Então Cabinda não pode ser visto como uma simples autarquia. Vamos primeiramente resolver o diferendo Cabinda e Angola, e assim depois marcarmos outros passos, não é? Caso o futuro permita, só assim. Mas como autarquia ou autonomia, etc, etc, Cabinda não precisa disso. A independência total, que seria o problema bem resolvido. Agora, autarquias, tal como eu disse, é uma ferida que você tem a ferida, mas está a fingir que tem ferida. E vai pisar, vai doer. Então nós vamos pisando naquela ferida, vamos pisando naquela ferida. Então, como autarquia, eu não aconselharia que tivesse mesmo tratamento, tal como Luanda, Benguela e tantas outras províncias. Cabinda tem aspectos específicos, Cabinda é um povo completamente diferente, então não deveria ser do quadro político não deveria ser uma autarquia, porque a autarquia estaríamos a minimizar o problema que a gente tem. E nós não estamos aqui para minimizar os problemas que levam vida, que ceifam vidas há mais de 4, 5, 6 décadas, desde os primórdios até no dia de hoje. Nós devemos chamar a consciência portuguesa, não é? Porque dia após dia vão surgindo novos portugueses, novas mentalidades, pessoas acadêmicas, e que acabam por ver o problema de Cabinda dentro dos limites políticos e dentro dos limites jurídicos. Então Portugal não pode fugir desse problema, porque é a pessoa que começou a confusão. Essa confusão toda começou porque Portugal não posicionou-se muito bem como pai, não posicionou-se muito bem como entidade protetora, que deveria proteger Cabinda das invasões. O processo de descolonização rápida vindas da Revolução em Portugal, infelizmente apressa a ambição de recursos naturais, fez com que Portugal, sem piedade de nós, acabasse de integrar Cabinda ao território de Angola. Mas agora, Portugal tem uma chance de ouro para mostrar o quanto vale, por uma potência colonizadora. Essa é uma grande chance que Portugal tem para, de facto, provar aos cabindas que não fomos abandonados, porque quando vieram para cá, nós recebemos eles muito bem, e os nossos líderes serviram até o nosso vinho tradicional, bebeu-se o vinho. Então este é o momento certo que Portugal tem de ouro discutir sobre os problemas de Cabinda, e principalmente numa fase em que a corrupção está acentuada. Então Portugal tem uma grande chance de rever o dossiê de Cabinda em comparação com Angola, porque juridicamente Portugal separava Cabinda um território completamente diferente de Angola. Esse mesmo tratamento jurídico, até agora, a nível do direito internacional, continua a ter esse efeito. O Tratado de Simulambu continua a ter esse efeito. Então Portugal é a entidade, é a potência protetora de Cabinda, então Portugal tem muita coisa a dizer, tem a capacidade de posicionar-se, tem a capacidade de convocar as outras instituições internacionais para falarmos sobre Cabinda. O Portugal não pode tapar o sol com a peneira, não pode tapar o sol com a peneira e não pode colocar-se a parte dessa questão. Temos que continuar a bater as portas portuguesas, porque no sentido de chamar a responsabilidade, entregar essa responsabilidade. Você que esteve aqui tem esse direito, tem essa obrigação, tem esse papel cimeiro de resolver os problemas de Cabinda com Angola, porque é o Portugal que de facto assinou o acordo com os nossos autóctones, é Portugal que depois anexou Cabinda ao território de Angola sem o consentimento ou sem a presença, sem a consulta prévia dos políticos na altura que eram de Cabinda. Quanto à realização de um referendo, como defende o MIC, todos nós estamos à procura de estratégia
formas mais pacíficas de resolução do problema. Na ótica de MIC, acha que referendo é a via apropriada de facto, o povo autodeterminar-se, conhecermos a vontade do povo. É uma das estratégias e é muito válida e é bem-vinda. Mas temos que ver os atenuantes, aquelas questões prévias que devem ser resolvidas, que devem ser feitas para um povo como o nosso. O nosso povo já sabe o que quer, que é a independência. O MIC tem feito grandes trabalhos naquilo que é a luta pacífica e o referendo é uma das formas apontadas que a ONU usa para a solução de problemas de países em conflito. Então, o referendo é bem-vindo desde que a gente afine aquelas questões de base, não é, que é da nossa população, educação da população, mobilização da população, porque é necessário mobilizar o povo que está a levar a uma decisão muito séria como a do referendo. Então temos que, eu apelo principalmente ao MIC, que continua a desenvolver esses trabalhos, esses esforços, no sentido de mobilizar mais a população, fazer palestras no sentido de dar a conhecer a importância do referendo, fazer colóquios contra as instituições políticas internas, quer até dos direitos humanos, as associações, a sociedade separada, que se chama sociedade civil, e no sentido de passar a informação de como o referendo funciona. Sabemos todos nós que, a nível da ONU, a comunidade internacional tem usado o referendo como uma das formas de solução pacífica de países em conflito. E MIC achou que, no quadro de problemas de Cabinda, o referendo seria via apontada para descobrirmos, de facto, qual é a vontade do povo, se quer continuar com o MPLA, se não quer continuar com o MPLA, se quer continuar a ser angolano, etc, etc. Mas, para tal, também reitero aqui o apelo aos órgãos, ao Bureau Político de MIC, no sentido de criar mecanismos de sensibilização do povo, no sentido de criarmos mecanismos de educar a população, no sentido de conversarmos mais sobre o referendo. Eu sei que esse referendo, o membro do MIC sabe que esse referendo, mas agora a nossa zongueira lá na praça, como é que sabe? Sabe sobre o referendo o quê? Não sabe. Então é necessário nós reeducarmos a nossa população para quando o momento chegar, não fazermos as coisas a pressas, e nós sabemos o nosso adversário como é, tem artimanhas e acaba por até usar as vias mais sujas, né, menos aconselhadas, menos lícitas, que fazem com que venha ganhar o processo. Do ponto de vista MIC, o referendo é uma boa via e eu concordo, mas vamos lá ver aquelas nossas questões de base para fazer com que o pacote do referendo venha a ser entendido até no último cidadão, porque são pessoas que vão participar naquilo que é decisão, naquilo que é definição, naquilo que é decisão do destino do país, do território Cabinda. O referendo é uma das vias para encontrarmos o denominador comum, uma que favorece os angolanos e que favorece os cabindas. Mas para o nosso lado, em forma sintética, a independência é a via mais apontada, é o pacote que mais favorece, que esqueçamos o estatuto especial, a autonomia, nós temos história para contar, temos os aspectos jurídicos que confirmam que Cabinda não é Angola, e etc, etc. Então não precisamos aqui de ir dando tanta volta, etc. Vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo. Nós já conhecemos, o problema está aí. Apenas queremos o diálogo, mas as pessoas não querem dialogar conosco. É aí que MIC vai sugerindo que o referendo é a única via. Mas não estou dentro disso. É necessário fazer um trabalho em conjunto. Não no sentido de MIC tornar-se UCI, não no sentido de UCI tornar-se MRPCS, não no sentido da FLEC tornar-se UCI e etc, etc. Mas tem que se fazer um trabalho em conjunto. Os líderes devem sentar, os líderes políticos precisam sentar e fazer um trabalho conjunto. Tal como eu falava do Nelson Mandela, instituição, 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 instituição. As instituições devem ficar assim. O objetivo tem que ser único, tirar a ambição e fazer um trabalho único. O objetivo é qual? Autodeterminação. Isso é que os políticos defendem. Independência. Isso é que os políticos defendem. Então, para que isso aconteça, o quê? Cada qual vai lutando separadamente, desperdiçar as forças e enfraquecer a nossa própria luta. Então, um trabalho em conjunto, assim, todas as organizações, o trabalho de equipe, sim senhor, isso daria certo. Neste momento que vos falo, como os membros do MIC estão detidos, todas as instituições políticas que acham que Cabinda deve ser independente, esse é o momento que deveriam incitar contactos, fazer contactos e fazer um trabalho em conjunto no sentido de acudir às pessoas que estão detidas. Então, o trabalho de equipe, o trabalho de grupo, é a estratégia mais apontada. Não, Mico fez uma manifestação, Rússio fez uma manifestação, Antônio fez uma manifestação sozinho, João foi fazer uma manifestação sozinho de frente à PGR, o outro foi fazer uma manifestação de frente à Praça do São Pedro. Não. Todas as organizações de Cabinda precisam sentar,
criar consensos políticos, fazer um trabalho em conjunto, ser manifestação que se levantam todos. 5.000 pessoas de pé marchando nas nossas ruas, eu não vejo como é que a MPLA vai deter as 5.000 pessoas. Tenho certeza que vai conversar com os Cabinda, porque 5.000 pessoas de pé hoje, amanhã mais um grupo, depois da manhã mais um outro grupo, Cabinda fica turva, e como fica turva, o governo não gosta de levantamento populacional. E acaba por conversar, porque não existem cadeias para Cabindas. Então o trabalho em equipe e consensos políticos é a estratégia mais apontada num momento como este, em que não temos uma força militar que continua a asfixiar o MPLA no sentido de termos o diálogo. Não vamos aqui mendigar o diálogo, vamos exigir o diálogo. Mendigar não, vamos exigir o diálogo. E exigir o diálogo é um trabalho comum. Todas as forças políticas de Cabinda devem fazer isso. Todas elas, são 20, são 30, precisam fazer isso. E ficar uma única frente, e essa frente é que vai, de facto, fazer pressão para que o diálogo aconteça, para que a comunidade internacional escute as nossas vozes, os nossos gritos, e o problema venha a ser resolvido. Então, o trabalho em equipe é que é necessário, que trabalho em equipe. Aos jovens ativistas e não ativistas, o meu apelo seria aderirmos nas nossas instituições. Já temos instituições. Não devemos olhar aos jovens ativistas do MRPCS, do UCI, de MIC e tantas outras organizações, quer a nível político como a nível de direitos humanos, como pessoas frustradas. Muito pelo contrário, vamos dar o nosso apoio, vamos dar o nosso conforto, são nossas instituições. Eu me lembro, nos artigos que eu fui lendo sobre a luta de libertação de Angola, os angolanos confortaram-se, não é? Os angolanos aderiram às suas instituições. Eu acho que acaba por chegar a nossa vez também de aderirmos às nossas instituições. Não vai mobilizar o amigo para fazer parte de uma organização política que não vai trazer frutos para o seu povo. Temos que aderir àquelas nossas instituições, instituições essas que vão trazer paz, né? Vão trazer solução ao problema que perdura mais de 3 décadas. Jovens devem continuar a buscar a formação, no sentido de entender o que se passa, aquilo que são aspectos jurídicos, aquilo que são aspectos históricos, étnicos, aqueles que são aspectos científicos também, vão tendo esse domínio. E a pessoa que busca formação dificilmente é equivocada, não é? Tal como dizia Nelson Mandela, a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar a sociedade. Então, eu deixaria essa frase aos jovens acadêmicos, aos jovens de Cabinda, que tenham coragem, não ficam frustrados. Nosso problema está identificado, nosso problema é o MPLA, que não quer conversar com nossos políticos. Nossos políticos estão constantemente criando situações, criando manifestações, mostrando o seu descontentamento, para ver se encontra um clima de paz e de conversa com o MPLA, no sentido de ultrapassarmos o diferendo Cabinda e Angola, para evitar a morte das pessoas de forma parecem pessoas a morrerem como animais, sem explicação. É necessário que os jovens buscam conhecimento, porque o conhecimento liberta. É necessário que os jovens leiam a história de Cabinda, é necessário que os jovens leiam sobre a Guerra Clássica, é necessário que os jovens leiam sobre o Tratado de Simlambuco, é necessário que os jovens leiam sobre os acordos de Alvor, por que não se falou Benguela é uma província integrante de Angola, por que não se falou Cunene, uma província integrante de Angola, por que não se falou Luanda, uma província integrante de Angola, simplesmente falou-se de Cabinda, parte integrante de Angola. Por quê? Porque é uma história que deve ser contada, e infelizmente a mão invisível, não é? Vai fazendo tudo por tudo para silenciar as vozes, vai fazendo tudo por tudo para inverter a história. Felizmente nós estamos no lado da razão, e a razão sempre prevalece. Então, coragem, muita coragem mesmo. Não podemos discriminar os nossos mais velhos, que começaram essa história que hoje está a permitir o segmento de jovens. Devemos abraçar os nossos mais velhos, porque eles têm muito a contar, e vermos aspectos positivos, tal como a dialética filosófica aconselha, vermos aspectos positivos da luta dele e abraçarmos aqueles aspectos, e então reprovarmos aqueles aspectos negativos, servirem de lição. Temos que criar aquela união. Nelson Mandela dizia: together, as instituições devem caminhar juntas, assim separadas ninguém consegue, mas assim a gente tem força, assim que temos força, mas separado, cada qual com seu caminho, não temos força absolutamente. Então, temos que trabalhar em conexão com os nossos mais velhos, porque têm muitas orientações a dar, as suas experiências de luta, e vamos tentar fazer um casamento à ciência
Isso que a gente foi buscar na academia e a prática que os mais velhos foram buscar, por onde foram passando, e vamos fazer um casamento perfeito e encontrarmos a solução do nosso problema, estratégias políticas. Quanto ao Mbembo Buala, eu espero que tenham mais condições para fazer o trabalho muito importante que estão a fazer, de ouvir várias opiniões, várias individualidades, várias personalidades de Cabinda que, de facto, demonstram o seu descontentamento. O vosso trabalho não tem um pagamento, porque o pagamento mesmo é os vossos antepassados ficarem felizes pelo rico trabalho que estão a desenvolver, em divulgar a informação, dar a conhecer a outras pessoas que não sabem sobre porquê, as razões que levam Cabinda a reivindicarem, quer a nível cívico como a nível político. É uma página, é uma instituição que tem muito a dar e nós de tudo faremos para abraçar as iniciativas dessa instituição, sempre que a saúde permitir, sempre que a vida permitir. Ao Mbembo Buala apenas dedico muita coragem, muita força. Os obstáculos são tantos, as perseguições acontecem dia após dia, conhecem onde a gente vive. Não podemos temer, temos que concluir a obra dos nossos antepassados, porque só assim também nós encontraremos a nossa paz espiritual, quando estivermos a contribuir na construção do nosso próprio Estado, na construção da nossa própria nação. Em síntese, Mbembo Buala tem feito um trabalho muito relevante a nível social, aquilo que são denúncias de direitos humanos, aquilo que são violações, aquilo que é levar a informação ao último cidadão, aquilo que é fazer documentação daqueles factos, daqueles aspectos do passado, do presente e tentar projetar o futuro. Continua com o seu rico trabalho, que Deus abençoe bastante, abundantemente a sua vida e a sua própria instituição. Cá estamos para defendermos a vida e a dignidade da pessoa humana e conte conosco.